Como curar a tosse de forma segura e eficaz com apenas um dispositivo e com um mínimo de gastos em medicamentos. A conversa de hoje será sobre inalações. Existem muitas indicações para inalações, mas a mais popular delas é a tosse. Além disso, independentemente da natureza, seja tosse seca ou produtiva, você pode fazer inalações para qualquer tipo de tosse. Claro, é improvável que você consiga lidar com uma tosse crônica que dura mais de uma semana, apenas com este método. Porque a tosse é um sintoma, e você precisa lidar com o sintoma de qual doença a tosse está sendo. Mas se a tosse durar até 2 semanas, então é realmente possível lidar com qualquer tosse praticamente com a ajuda da inalação. A tosse é um sintoma direcionado para a limpeza de nossas vias respiratórias de muco, de micróbios, de vírus desnecessários. Mas às vezes esse reflexo ele dá um efeito reverso. Ele atrapalha a nossa vida, ele atrapalha nosso sono, ele atrapalha nosso trabalho e está ligado ao fato de que nossas zonas reflexas estão irritadas, protegidas nas vias respiratórias. Portanto, se você fizer inalações quando estiver tossindo, em primeiro lugar, o muco ficará úmido, será mais fácil de expelir. Se a tosse for seca, as zonas reflexas protetoras das vias respiratórias superiores e o reflexo da tosse serão umedecidos, ele será reduzido. Além de tudo, se você fizer inalações, você vai umedecer suas membranas mucosas. E sabemos que quanto mais úmidas as membranas mucosas, melhor o sistema imunológico local funciona. Portanto, faça inalações e se recupere mais rápido. Mesmo se a tosse estiver incomodando você por um longo tempo, enquanto você lida com as causas que podem desencadear sua tosse, você pode começar o tratamento com este método. Ou se você tem sintomas significativos e está esperando um médico, enquanto espera pelo médico, você já pode começar o tratamento com este método. Porque ao umedecer as vias respiratórias, você melhora a função do sistema imunológico local nas membranas mucosas, e isso ajudará a aliviar a irritação, a inflamação. O corpo lidará melhor com vírus e micróbios. Portanto, eu recomendo que você use o método de inalação para qualquer tipo de tosse. As inalações são melhores feitas com um inalador de compressor ou nebulizador. Um nebulizador é um tipo de inalador que produz as menores partículas para o tratamento de doenças das vias respiratórias inferiores. Para o tratamento autônomo da tosse, um inalador de compressor comum será suficiente, que consiste em um compressor que fornece pressão de ar e fornece esse ar a um dispositivo especial no qual despejamos o líquido, que é realmente o que é, e a evaporação deste líquido nos dá o efeito medicamentoso desejado. Uma das questões mais importantes do vídeo de hoje é como que de fato fazer a inalação. Para isso, é ideal uma solução fisiológica que é cloreto de sódio a 0,9%, que pode ser comprado em qualquer farmácia, ou água mineral salgada, por exemplo, de Sintuque 17 ou Borjomi. Despejamos a solução fisiológica em um spray de 2 a 3 ml e a despejamos diretamente no próprio dispositivo de inalação. E começamos os procedimentos. Abordarei a água mineral em outro momento. Muitos especialistas dizem que não se deve inalar água mineral, pois muitos sais entram nas vias respiratórias inferiores e isso leva a consequências, causa problemas. Mas eu lhe digo que isso é um mito. Por quê? Porque o volume que você vai inalar, mesmo se todos os sais se depositarem nas paredes de suas vias respiratórias, eles serão processados de maneira completamente natural em seu revestimento mucoso. Porque o volume deste sal ele é insignificante até o ponto de ser risível. Nós podemos beber 1,5 garrafas de água mineral em questão de dias e nenhum sal é depositado em lugar algum. E o fato de você inalar 2 ou 3 mililitros de água mineral salgada, de forma alguma, afeta o estado das suas vias respiratórias. Para ser mais preciso, não afeta de forma alguma, apenas de maneira positiva, melhora o funcionamento do sistema imunológico, suaviza e melhora a excreção de muco e muitas outras propriedades benéficas da inalação, que você já conhece. Quantas vezes por dia posso fazer inalações?
e qual é a duração do procedimento de inalação, eu recomendo aos meus pacientes fazer 2 a 3 vezes por dia. Como a experiência mostra, para uma hidratação adequada das vias respiratórias superiores, 10 minutos de procedimento são suficientes. Mas se você tem uma tosse seca e sente a necessidade de fazer o procedimento com mais frequência ou por mais tempo, você pode fazer isso com total tranquilidade. Frequentemente sou questionado se é possível fazer inalações quando há febre, especialmente em crianças. Respondo a essa pergunta. Se a criança se sente bem, mesmo com a temperatura do corpo elevada, é útil fazer inalações, pois isso irá umedecer as vias respiratórias e isso ajudará a melhorar o trabalho com o inalador de compressor, fazendo inalações a vapor sobre batatas, sobre o bicarbonato de sódio. Com um inalador de compressor, faziam inalações a vapor sobre batatas e bicarbonato de sódio. E não faziam inalações a vapor se a criança tivesse a temperatura do corpo elevada ou um adulto. A situação é completamente diferente com os inaladores de compressor. Eles não aquecem nada. O vapor que você respira, essa névoa, de forma alguma afetará a temperatura do corpo. Pelo contrário, vai fortalecer a imunidade e contribuir para uma recuperação mais rápida. E mais um mito. Por algum motivo, muitos pediatras e terapeutas dizem que se houver, por exemplo, catarro amarelo e verde, se a garganta estiver inflamada e vermelha e se começarmos a fazer inalações neste momento, a infecção começará a descer para as vias respiratórias inferiores com a ajuda das inalações. Não acredita em ninguém. Isso não é verdade. Isso é um mito. Ou seja, na opinião dessas pessoas, aparentemente, os micróbios do vírus saltam da membrana mucosa, se agarram e começam a descer por essas gotas de líquido. Claro que não. Isso não é verdade, não acreditem em ninguém. Trate-se corretamente, trate-se com segurança e eficácia. E se você não consegue lidar com uma tosse crônica ou persistente, venha para uma consulta, eu definitivamente tentarei te ajudar. Agendar uma consulta comigo é bem fácil. Acesse o site e agende. Desejo a vocês um ótimo dia e um bom humor.